sociedade líquida. Bauman, um sociólogo falecido há pouco tempo, usou essa expressão para explicar como a sociedade vive hoje em dia, se adaptando a diferentes lugares, como a água faz. Ela se adapta a qualquer lugar. Quando nós estamos falando do cérebro, nós também usamos uma expressão que envolve a palavra adaptação, a neuroplasticidade. E nós vamos agora dar continuidade à aula anterior, onde nós falamos sistema autônomo, falar sobre neuroplasticidade. Eu sou Regis Marti, especialista em neurociência, neuropsicopedagogia também, psicanálise e também mindfulness. E eu quero que você entenda e preste muita atenção na aula de hoje, que ela é extremamente importante para você perceber o que é a mindfulness ou a atenção plena. Antes de mais nada, você tem tirado o seu tempinho para fazer a percepção da respiração, para controlar, para enganar o nervo vago? Se você está tenso, essa respiração vai diminuir a sensação de algum desespero, algum estresse, algum incômodo? Não? Então, não perca tempo. Pause agora o vídeo e faça o simples exercício de respirar. Se você estiver caminhando, não tem problema. Se você estiver sentado, procure só estar mais confortável possível e inspire lentamente. Vou fazer um barulho da inspiração. Segure por um pouco de tempo e depois expire. Vou fazer barulho também. Faça isso 3 vezes. Gente, é demais esse pequeno exercício, porque quando eu estou falando e eu faço essas 3 respirações no mínimo, depois de fazer a terceira respiração eu falo mais lentamente. Eu falo mais devagar. É muito massa, na hora você percebe. E hoje, falando sobre neuroplasticidade, juntando com a aula anterior, você vai perceber por que é importante essa respiração. Vamos lá. Primeiro, o que é neuroplasticidade? Falando de uma forma acadêmica, né, seria a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar. Assim como o plástico, né, você esquenta um pouquinho o plástico, ele se adapta, ele se molda, ele cria uma forma. O nosso cérebro também tem essa capacidade. Você esforça um pouco o cérebro, né, para criar uma nova atividade. Ou seja, quando você aprende, você está praticando neuroplasticidade. Por isso a expressão, se não houver mudança, não houve aprendizado. Aonde é essa mudança? Essa mudança é física, é aqui dentro do cérebro mesmo. Então assim, se você está aprendendo 1 mais 1 igual a 2, nossa, se esforçou para entender o que é 1, ou a soma, o outro 1 igual a 2, ali há alguns neurônios fizeram contato com outros neurônios e criou-se um trilho, um caminho de conhecimento, onde toda vez que uma informação passar por ali vai ser lembrada de que 1 mais 1 igual a 2. E aí você melhorou isso. Você teve o atrevimento de fazer 1 mais 2 igual a 3. Então aumentou essa trilha de conhecimento. E seu cérebro vai ficando cada vez mais cheio de conhecimento e se adaptando a novas coisas, tá? Gente, o cérebro cresce, sim? Não é errado comparar o exercício de academia, crescimento muscular, com o crescimento do cérebro. Não é errado. Aumenta-se a produção de comunicações, de transmissores, protege-se a vida útil do neurônio com ele tendo atividade, ou seja, o cérebro fica mais parrudão, mais malhado. Então assim, essa capacidade de se adaptar, de aprender uma função é extremamente importante. Só para você entender, vamos imaginar que por uma infelicidade você perdeu a visão, né? A parte responsável pela percepção da visão. Ô sininho bom esse aí, hein? Desculpa, pessoal. A parte responsável pela percepção da visão é aqui no hospital, né? O córtex occipital. Ele perdeu essa capacidade. Outras
partes do cérebro vão tentar adaptar-se para suprir essa falta. Essa capacidade incrível é o que a gente chama de neuroplasticidade. Entendeu? Experimente amarrar o seu cadastro com uma mão apenas. Quando você for tentar a primeira vez, se você nunca tentou, você vai sofrer demais, tem uma dificuldade absurda. Mas quando você conseguir dominar, o seu cérebro mudou. Você aprendeu uma outra função que era necessário ter uma mão, as duas mãos juntas, e você conseguiu aprender para ter apenas uma mão. Então, assim, muda a estrutura, inclusive para mudar funções, tá? A outra coisa interessante de pensar sobre neuroplasticidade, que o nosso cérebro, ele meio que é uma inteligência artificial. Deixa eu explicar um pouco melhor. A galera tem um medo danado de inteligência artificial. Eu penso que inteligência artificial vai apenas tomar alguns empregos, uma galera boa aí, tá? Mas ainda vai precisar de gente para muita coisa, principalmente para criar e solucionar problemas, né? Então, vamos lá, o que é inteligência artificial? No simples da coisa, é um acúmulo de informações, criação de regras para que essas informações, junto com fórmulas e outras regras, produzam certas coisas. Tá? Possam produzir certos procedimentos, mas todos esses procedimentos da IA estão somente dentro daquele arcabouço de informação. A IA não cria nada, né? Até agora não cria nada. O nosso cérebro, ele também tem essa capacidade. Ele tá cheio de informações. E essas informações têm a ver com o que nós falamos no vídeo passado, com o sistema automático. Então tem informação de você ficar equilibrado, tem informação de você falar, tudo está organizado. Pensa bem, olha só que loucura você montar uma frase, né? Então, junção de palavras, as palavras têm que dar um sentido, elas têm que caber dentro de uma linha que uma outra pessoa possa compreender. Então, você não vai conseguir falar daquilo que não existe. Então, assim, a neuroplasticidade, ela vai acumulando informações, por isso é importante, por exemplo, você ler. Né? Mesmo que você não vá usar todas as informações, você tem outras coisas lá dentro guardadas que talvez um dia você faça um link e tenha um processo criativo. Então essa capacidade de reter informação aumenta o cérebro, ela modula o cérebro, ela também faz parte dos movimentos de neuroplasticidade, tá? Ou seja, quando eu acumulo uma informação, eu preciso automatizar essa informação, tá? Cara, se eu fosse falar aqui de aprendizagem, eu diria para você assim agora: você quer aprender uma coisa de verdade? Estude e durma, tá? Se você dormir, você vai esquecer praticamente se você não dormir, você vai esquecer praticamente tudo. Que um dos processos de consolidação da memória precisa acontecer durante o sono, e durante o sono os neurônios crescem, neuroplasticidade acontecendo a fuzel ali, cara, muito louco. Quando você automatiza um conhecimento, você libera o cérebro para que ele não fique concentrado, não fique em foco daquilo. Entendeu? Então tá automatizado, tá? Eu tô mexendo as mãos, eu não penso agora mão direita, mão esquerda, não tá automatizado. Então assim, a minha mente está livre deste processo. A minha mente está livre do bater do coração, do respirar, de tudo mais. Agora, quando tem algo na minha mente onde eu não consigo me libertar, como por exemplo uma dor, estou falando aqui, estou tendo uma dor no joelho, a gente fica repartindo a atenção, certo? Um outro exemplo, que é a principal função da mindfulness, tá? Quando você está fazendo alguma coisa e vários pensamentos acontecem ao mesmo tempo. Quando tem esse emaranhado de coisas, quando não acontece o foco, a atenção em um lugar apenas,
Não é possível que essa informação fique retida na memória tempo suficiente para que haja uma consolidação da memória de curto prazo, e se essa vier a ser relevante, ir para a memória de longo prazo. Ou seja, vários pensamentos, várias coisas ao mesmo tempo faz com que você não escolha nada, não reaja de forma contundente a nada. Passou-se o dia de forma automática e você não cresceu. Você não teve aprendizado. A neuroplasticidade não aconteceu. Então, para acontecer esse crescimento do cérebro, essa neuroplasticidade, esse aprendizado, precisa se gastar tempo em uma coisa apenas. Então, por exemplo, eu estou estudando, eu quero estudar porque eu quero aprender 1 mais 1 é igual a 2. Se eu coloco 1, aí levanta a cabeça, nossa, lembrei de que eu tenho que fazer isso, o mais aqui, vai o mais do lado. Aí você coloca, tá vendo? Essas informações acontecendo ao mesmo tempo não deixa um número 1 fixo tempo suficiente para que o mais apareça. Na hora que apareceu o mais já sumiu o 1 e a gente não aprende. Então a gente precisa perceber o que a gente está fazendo no agora, sair do automatismo para conseguir pensar sobre. E aí aqui a gente junta a autonomia que nós falamos no vídeo anterior. Cara, tá muito massa, vai lá, escuta, entenda o que é essa autonomia. Se a gente não percebe essas coisas acontecerem, passa tudo. Só que aí nós estamos falando de um detalhe aqui no meio que não é aprendizado. Vou começar a falar agora, que se chama nossas emoções. As nossas emoções, primeiro, elas se manifestam no corpo, tá? Estou feliz, estou sorrindo, estou triste, a expressão é outra, tá? As nossas emoções, a maioria delas, quando elas não são expostas, não são trabalhadas, elas se manifestam no corpo com alguma doença às vezes, com algum estresse, alguma irritabilidade, alguma agressividade. Então, lembra que eu já perguntei isso para vocês, no vídeo passado eu falei isso. Quando você chega no seu trabalho, em casa, e alguém pergunta, nossa, tá tudo bem, você tá triste? Aí você diz, não, eu não tô. Alguém olhou para o seu corpo, especificamente o rosto, e você está com uma expressão triste. Você não está tendo consciência de que existe pensamentos tirando a sua atenção que deixam você, em parte, triste. Tá lá no inconsciente. Não tá tão lá no inconsciente. Porque se você gastar um tempo, respirar, acomodar essa loucura de pensamentos, perceber o que está acontecendo, talvez você descubra que esteja triste. E mindfulness parte dessa premissa, de você entender que precisa ter um desenvolvimento, aproveitar essa plasticidade cerebral. Precisamos aprender sobre nós mesmos, saindo do modo automático para um modo de consciência do que está acontecendo agora. Gente, por que nós somos facilmente manipulados? O exemplo fácil da rede social. Você procura ali, eu estou querendo um carro vermelho. 5 segundos depois só aparece propaganda de carro vermelho. É para você não ter consciência. Você não parar e gastar um tempo. Será que eu tenho condições de comprar um carro vermelho? Não, o cara joga tudo lá. Depois o cara se vira para pagar, dá um jeito. Porque tantas decisões nós tomamos envolvendo relacionamentos acabam em confusão e você fica sentido, magoado e não pode dizer para ninguém. Porque você simplesmente não parou, não gastou um tempo só contigo mesmo para perceber o que estava acontecendo. E aí precisava reagir, não sabia, pronto. E uma das piores coisas, é quando você está conversando e a pessoa olha para você, não, eu tô vendo para você e você tá me dizendo, seu rosto tá me dizendo que você tá sentindo isso. E aí você tá pensando numa outra coisa e o corpo expressando aquilo. Nossa, gente, olha que confusão. Então, respira, diminua a velocidade. Treine o seu cérebro a ter atenção nas coisas, tá? E essa junção, eu quero te dizer o seguinte,
As tuas emoções, as minhas emoções, elas não precisam estar no inconsciente, naquilo que não é percebido, naquilo que você não traz para frente, para seus olhos, para suas emoções, tá? Para suas percepções. Você pode, todos nós podemos perceber tudo o que acontece com a gente. Para isso, precisamos treinar, tá? Faça um desafio para começar a entender Mindfulness. Quando acordar, 5 minutos, só respirando. Deixe vir todos os pensamentos. Se um ficar repetido, troca, sabe? Dá uma dispensa, passa aí. Depois a gente vai trabalhar como se faz isso aí. Mas, sabe, dá uma liberada aí. Fique por 5 minutos. Se 5 minutos é muito tempo, 3 minutos. 3 minutos, tá? Ao fazer uma caminhada, pare de olhar a velocidade, a intensidade que você está caminhando por 3 minutos. E olhe ao redor. Perceba seu pé, seu joelho, se está tudo bem. Concentre-se um pouco onde você está. Se você está lendo e perdeu de vista um parágrafo, volte, não tenha pressa em terminar o livro, né? Volte e concentre-se, eu estou lendo. Se durante a leitura vem um pensamento, peraí, pensamento depois, quero ler agora. Pequenos treinos de atenção vão produzir em você um aumento da tua capacidade de perceber as coisas ao teu redor. E aí você vai perceber que não vai ser tão fácil você cair em diferentes armadilhas. Beleza? Gente, curta esse vídeo, por favor, assine o canal, mande para os seus amigos, tá? Compartilhe essa informação. Espero que você tenha gostado. Nós vamos continuar falando do Mindfulness e cada vez mais envolvendo prática. Beleza? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.